Alô, cães! Como é que estão? Tudo bem? Eu, Marco Antônio Colares, estou aqui no estúdio do Fórum Conan o Bárbaro, que é o canal mais bárbaro do YouTube. E hoje vou fazer uma opinião do fórum, que na verdade é uma espécie de review, apesar de muita gente já ter recebido essa revista. Não, hoje não vou fazer do Conan o Bárbaro 6. Não, hoje não. Vou deixar para outro momento. Não vou fazer ainda do 7. 7, né? Chegou aqui, ó. Ainda não. Vai chegar uma hora, mas não hoje, que eu quero fazer dessa edição lindíssima aqui do Eduardo Cárdenas Bertagna. É muito bonito, vou fazer uma hora. Não é hoje. Não é hoje. O próximo vai ser o Espada Selvagem 2. Próximo, Espada Selvagem 2. Mas não hoje também. Então o que tu vai fazer, Marco? Qual é a opinião do fórum? A opinião do fórum é sobre esta linda edição aqui, ó. Kron, que chegou aqui pela Mitos. Quero agradecer muito a Mitos, né, ao Igor, que agora, né, tá cuidando lá da loja, fazendo lives, e enviou esse material e junto com outros tantos. E esse material muito bonito, capa dura, esta bela capa do Deus Kron, é um material que nós iremos sortear junto com outras coisas aqui que a Mitos mandou, né? A Mitos. Nós vamos sortear, mas para quem nós vamos sortear? Um gole, peraí. Vamos sortear o Kron e o material da Mitos e outras coisas que temos aqui para os nossos apoiadores, né? O Fórum Conan, um canal que tem um Apoia-se. Tem um Apoia-se lá no site, né, do Apoia-se, Paquinha Virtual. E esse site do Apoia-se é fácil de encontrar. Vai lá. É um site que tem a página ali do Fórum Conan o Bárbaro, nosso canal, nossa comunidade. E tu ajudando com R$5, tu entra no nosso grupo de WhatsApp, né, o grupo exclusivo do Fórum. Mas ajudando com R$10 para frente, para cima, sorteios mensais aqui no programa Semana Selvagem. O primeiro do mês, se eu não me engano. Primeiro do mês. Posso estar enganado, mas é o primeiro do mês. E aí tu entra. E vai poder ganhar, entre outras coisas, o Kron. Então, sem mais delongas, coloca aí a vinheta do Opinião do Fórum. Vamos lá. Bom, estamos aqui então com o Kron, né, da Mitos. Ó, vem um marcador de páginas com essa linda capa. Aqui, né, o personagem aqui e os criadores espanhóis, eu não conheço, mas Raul, o argumentista, Juanfra, provavelmente pela ordem, né, o ilustrador, Alejandro, que pode ser que arte finalista, colorista, porque é uma edição colorida, né, capa dura, a sangrenta origem do implacável deus da Ciméria, né. A primeira coisa que eu acho que é importante colocar, né, é a beleza da edição. A Mitos mandou muito bem, provavelmente seguindo a edição gringa, e junto a isso a beleza das artes, né? Artes todas pintadas. É uma história sem balões, é só com recordatórias, é uma história, uma narrativa do Deus, né? Da ascensão dele, da mortalidade à imortalidade. E as artes são muito, muito bonitas, né? É uma arte muito bem acabada, uma pintura muito interessante, estilizada, quadros grandes, né? Quadros grandes exatamente para mostrar a qualidade do artista, do ilustrador. Olha que cena visceral aqui, o Kron, né, cabeludo aqui, decepando uma criatura. Então é uma arte que por si só ela vale muito a pena, né? Eu recomendo, assim, acho que os caras... Olha que essa cena grande, ele atacando, né, pulando sobre um dragão, uma criatura. Então, normalmente páginas inteiras, tem algumas splash pages, ó, páginas inteiras com diferentes artes na mesma página. Ó, splash pages muito bonitas, ele invadindo aqui uma cidade antiga. Tudo na busca, olha essa cena fantástica, né? Em que tu tem uma mesma página, teria o quadro aqui, mas na verdade não precisa ter as linhas, né? Ter a sarjeta, retira, porque é um desenho na mesma página.
Então, por si só, vale a pena ter na coleção. Realmente o cara que gosta, que tem tudo de Conan, e olha essa cena fantástica, brutal, né? Ele atacando exércitos. Então, se o cara curte tudo que tem de Conan, material de Conan no Brasil, né? Ele é um colecionador da Espada Selvagem, da Conan the Barbarian, tem um ônibus, tem diferentes versões. Ter essa edição na prateleira, junto às suas obras específicas de Conan, é um acréscimo, eu recomendo. Olha que cena fantástica essa splash page, com o Kron chegando num salão gigante, onde tem 4 divindades, né, onde ele vai substituí-las. É muito, muito interessante, né, muito bonito. E acho que a Mitos fez muito bem em trazer, né, para o Brasil. Aqui é uma citação do próprio Howard na Torre do Elefante, porque os autores eles realmente vinculam, né, essa edição ao cânone, né, fazem uma jogada muito interessante que eu vou falar agora sobre a história em si. Bom, o que eu posso dizer da história em si, né, as ilustrações fantásticas? A primeira coisa, quando eu abrir aqui, né, o livro, aqui vai ter um texto do Rowling, né, o escritor, em que ele termina: entre a civilização e a barbárie, sempre a barbárie. Então, um cara que realmente conhece, ele tem uma leitura da obra original, né? Ele diz algumas coisas que são bem interessantes aqui e que vale a pena a gente comentar antes de entrar na história em si, né? Ele fala que é uma história de amor indisfarçável, né, por bandas de heavy metal. Então, segundo ele, o ilustrador adora, né, essas bandas de heavy metal, junto dele e do colorista e arte finalista, o Juanfra, e eles, né, ele diz que é uma história para se ler ouvindo os riffs de metal, né? Então é realmente uma apologia a essa visão. E é uma história tão brutal que eu acho que ele tem razão, né? Outra coisa interessante que ele fala é o seguinte: ele diz que Kron é uma ode a Robert Irving Howard, ou seja, ele diz que muita coisa que ele usou aqui tem a ver com o Howard, na medida em que não só o Howard falou que Kron é aquele deus indiferente, fala um pouco do Kron, mas ele usou mais ou menos uns 20 nomes de personagens em manuscritos de Howard, que ele encontrou e foi usando aqui para tentar dar essa conotação de seguir o cânone. Claro que ele pega esses nomes e muda esses nomes, né? Ele pega esses nomes e usa em outros personagens que não aqueles que o Howard utilizou. Eu fiz uma pesquisa para ver alguns desses nomes, tá? E alguns desses nomes realmente se encontram em manuscritos. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui que eu encontrei na internet e nas minhas pesquisas nos manuscritos e nas histórias do Howard. Ó, aqui tem uma personagem aqui no mar, ó, essa criatura aqui que ele chama de Calantes. Calantes é o nome do sacerdote de Ibis, que é mencionado pelo Howard lá no Deus na Urnas, né? Quando o Totiamon teria enviado, né, uma urna para o tal do Calantes, né, que tem aquela criatura para se vingar. A criatura na verdade é solta, acaba matando um mercador e o Calantes escapa da situação, né? Mas está aqui, o Calantes é um nome que o Howard menciona, tá? Outro nome que eu encontrei, ele fala de uma cidade, essa cidade antiga, a primeira cidade da humanidade, né? A primeira da cidade chamada Kor. Aí eu fui procurar, onde é que tem Kor? Kor aparece num conto do Howard chamado Rei do Povo Esquecido. Seria uma cidade oculta no Oriente Médio, ali, sei lá, nas montanhas do Afeganistão. Uma cidade que tem um cara que tenta, vamos dizer, recriar o império de Gengis Khan. Então, Kor também aparece no cânone howardiano, não na Ereboriana, mas ele então leu esse manuscrito e provavelmente então utilizou, né? Outra personagem aqui, essa aqui, ó, tá vendo essa personagem aqui, ó? Ela se chama Tameres. Bom, eu fui procurar onde é que eu vi Tameres. Tameres é o primeiro nome da Rainha da Costa Negra, no primeiro manuscrito, né, da Rainha da Costa Negra, não se chamava Belit, né? A rainha se chamava, a pirata, né, do Tigresa se chamava Tameres. Então ele usou esse nome
Também, né? Inclusive tinha uma relação muito sádica entre ela e o Conan na primeira versão, ainda mais do que na versão final. Aí procurei também outros nomes, alguns não encontrei, mas se procurar melhor eu acho que encontra. Mas encontrei, por exemplo, um exemplo aqui desta deusa. Ó. Tem esses deuses aqui, fantásticos, essa ilustração. Essa deusa aqui, Varana. Varana é mencionada como Varena, uma deusa que aparece na Hora do Dragão, mencionada. Ela seria uma espécie de deusa da água e uma serpente que guarda, né, que protege a água e acaba se colocando contra o deus do fogo, o Indra, o deus vendiano do fogo. Então também é uma deusa que aparece no panteão howardiano. Então o nosso Rowling aqui fez o dever de casa. Então ao tentar dar uma conotação de cânone, ele pegou nomes dos manuscritos, alguns outros eu podia pesquisar também, mas acho que é suficiente, né? Se ele fez isso com esses nomes, provavelmente os demais também. Então ele fez um trabalho bem interessante aqui, né? Bom, sobre o que é a história? Especificamente a história, vou terminar aqui com essa parte. A história de Kron é uma história muito simples, né? Como vocês sabem, o Rowling deixa claro, né, na Torre do Elefante, toda vez que ele menciona o Kron, que é um deus indiferente, né? Um deus que fica numa montanha, que vive na montanha, e que a única coisa que ele faz, esse deus imponente, né, esse deus poderoso do panteão cimério, é soprar a coragem no ouvido ali das crianças, dos bebês quando nascem. Aí o resto é por conta dos guerreiros cimérios. Então, e as guerreiras e os guerreiros cimérios, né? Então o Kron ele dá a coragem suficiente para um cimério, por isso que o cimério não reza para ele. Mas aí o que o Rowling fez? Ele transformou então essa narrativa, né, que tem umas 60 páginas, numa história de ascensão do Kron de humano a Deus. Como ele é um sujeito realmente indiferente, ele não poderia fazer um humano que não seguisse um pouco esse viés. Mas ainda mais, né? Ele fez de Kron um sujeito obstinado e que procura itens mágicos numa era bem antes da época de Conan e da era iboriana. E ele é capaz, né, de fazer coisas horríveis por esse objetivo. Por exemplo, tem um momento que ele entrega a sua tribo para os inimigos, incluindo aqui sua esposa, ó, presa aqui, escravizada, grávida. Ele a abandona porque consegue um conhecimento desses itens divinos, esses itens mágicos poderosos que vão transformá-lo num deus. Então a história toda, ela é a história de um sujeito atacando criaturas que guardam amuletos e itens que podem transformá-lo num deus. Ele vai juntar isso tudo, né? Vai fazer todo o esforço para se tornar imortal, vai fazer algo sobre-humano, e aí é uma história sem diálogo, é só com narrativa dessa busca desse sujeito obstinado, chegando à divindade através desses itens que ele vai pegando. Ó. Vai pegando esses itens aqui, cada um desses itens, uma coroa guardado por um monstro muito poderoso, vai juntando todos esses itens, uma espada, um amuleto, um manto, a coroa que eu já falei, né, atacando exércitos, atacando homens, chegando na montanha para enfrentar com esses itens as divindades antigas, que são essas aqui que estão, né, na montanha. Né? 3 delas estão já mortas ou já passaram, já perderam seus poderes, e esse último vivo aqui, esse deus do fogo, esse Indra aqui, que na verdade ele chama de Coraspa, Satus, aqui ó, Satus. E ele então usa os itens para derrotar esse deus e absorver o poder de todos, se transformando no Kron. Então a história é sobre isso, né? Sobre a ascensão de um deus, um novo deus da montanha, o Kron, deus dos cimérios. Vale a pena? Vale. Pela arte, o texto é rebuscado, olha que bonito isso aqui, né? Fantástico isso aqui. A edição é muito bem feita, é muito bonita, esse formato, formato de álbum. Então, assim, vale muito a pena vocês terem isso aqui na sua estante. E é legal que o Rowling usou, então, esse elemento aí de usar nomes dos manuscritos, contos, né, e coisas que foram usadas pelo Howard ou deixadas de ser usadas pelo Howard,
para então dar essa conotação de cânone, né, de fidelidade à obra do Howard. Mas ele inventa tudo, né? Tudo é inventado, a única coisa que ele pega é exatamente a ideia que é o deus da montanha, um deus indiferente, e ele transforma esse deus num sujeito obstinado para chegar à divindade. É isso, cães malditos. E é isso, malditos abutres da Hircânia. Fiz aqui um breve comentário sobre esta obra do Kron, né, que eu estou aqui na mão, que eu falei, né, Rauli, Juanfra, Alejandro, autores espanhóis, como a gente falou, que a Mitos trouxe de maneira muito corajosa, porque é um título, né, que na verdade não é conhecido, afinal, apesar de ser o deus famoso lá do Cimério Conan, é uma produção independente. Então terminamos aqui, acho que vale a pena, como eu disse para vocês, vale a pena comprar, acho que é bonito, uma arte fantástica, como bem comentamos, e acho que ter na coleção não vai ser nenhuma perda para vocês. Acho que a Mitos está de parabéns pela qualidade da publicação, né? E eu recomendo, né? Acho que é uma boa leitura e vale a pena. Acho que o cara que gosta do Cimério e gosta de ter coleções diferentes e quer ter tudo que tem do Cimério aí no Brasil, não tem por que não ter esta linda obra, até pela grande qualidade da sua arte. Próximo vídeo, então, vou falar do Espada Selvagem de Conan, número 2, que essa capa magnífica, eu gostei muito dessa capa. Próximo vídeo aqui de opinião do Fórum Conan. Muito obrigado e até o próximo. Não esquece o nosso site, o Fantastic Hub, lá tem muitas coisas para vender. O Crônicas Iborianas está sendo um sucesso, tem a pré-venda do 3, do 4, tem lá disponível 1 e 2, e vamos seguir, porque logo vamos trazer novas publicações da nossa Crônicas, que está aqui no meu moletom. É isso, malditos, obrigado e até o próximo vídeo. No Cimério reina, com espada na mão e olhos sombrios, pisoteando tronos que ficaram a seus pés. Gigantesca melancolia, alegria titânica, Conan no Cimério em